O Poço dos Maridos, de Humberto de Campos. Voz, Iba Mendes. Fernandina Sobreira havia sido, até os 23 anos, uma das moças mais requestadas e formosas dos salões do Rio de Janeiro. Muito clara, cabelos castanhos, olhos suavemente azuis, porte mediano, nenhuma a sobrepujava nas maneiras, na elegância, na distinção e, principalmente, na graça de um sinalzinho petulante que lhe dava ao rosto, na face esquerda, o retoque de uma brejeirice encantadora. Aquele sinalzinho era, podia-se dizer, o ponto final da formosura. Ao escrever o poema da beleza feminina, Deus havia posto ali a última palavra do derradeiro capítulo. Os anos foram-se, porém, sucedendo uns aos outros, como gotas da mesma clepsidra. E o certo é que, aos 28, a moça não havia encontrado o marido. Amigas mais feias, ou antes menos bonitas, iam uma a uma recebendo o seu noivo, constituindo o seu lar, multiplicando o seu sangue. E ela, somente ela, de tantas que eram, lá se deixara ficar na casa de seu pai, cercada de admiradores, atordoada de lisonja, mas sem ver um homem que a convidasse, leal e sincero, para a constituição legal de um ninho em comum. A Belita Simpson, que não tinha os seus olhos nem o seu sorriso, havia encontrado o doutor Mascarenhas, advogado estudioso e jovem, e lá andava pela Europa, em passeio de núpcias, percorrendo as cidades, experimentando os climas, visitando os museus. A Alice Martins era agora Madame Lopes Taveira, arrastando pelo braço nos salões e na avenida o grande médico, seu marido. A Totinha casara com um deputado e dava empregos, e a Tecla Meireles com um capitalista e dava recepções. Só ela, que fora a mais graciosa, a mais elegante, a mais cobiçada, ali estava sozinha no seu leito de solteira, sentindo aproximar-se, após uma alvorada chilreante de pássaros, uma tarde triste, lúgubre, amortalhada em cinza e silêncio. Onde andava com a sua matilha e com os seus pajens, o seu príncipe encantado, que não vinha rápido, alarmando a floresta com as buzinas de caça, ao encontro da sua princesa adormecida? Sem irmãs nem irmãos que lhe dessem o conforto de uns sobrinhos pequeninos, Fernandina sentia-se oprimir, afogar, asfixiar pelo instinto maternal do coração. O pai, alquebrado, não podia mais conduzi-la com tanta frequência como dantes a festas, a passeios, a teatros. Uma primeira ruga riscou-lhe a fronte lisa, partindo como um fio telegráfico sem destino o canto dos olhos. Combatida à força de loções, de ungüentos, de pomadas, multiplicou-se, dividiu-se, repartiu-se, abrindo novos caminhos para as lágrimas. E foi nessa idade, com o sol da mocidade em franco declínio, que Fernandina adormeceu e teve uma noite um sonho que a desiludiu. Ao fechar os olhos, umedecidos em torno por uma loção que lhe haviam receitado, sentiu-se de repente transportada a uma grande campina, no fim da qual ressoavam harpas e citaras, que ela procurava e não via. Embevecida, olhava para o lado de onde lhe vinham aquelas vozes embaladoras, quando sentiu de repente
que alguém lhe tocava no ombro. Voltou-se assustada e caiu de joelhos, gemendo. Minha madrinha, amparai-me. Ao seu lado, radiosa e doce, mal pisando a terra, sorria a imagem de Santa Rosa de Lima, sua madrinha e protetora, a qual havia rezado contritamente, aflitamente, antes de adormecer, pedindo a graça de um mando. Sorrisos nos lábios, auréola à cabeça, mãos sobre o peito, a Santa Rosa fitava-a com ternura, quando carinhosa ordenou: Minha filha, vem! E puseram-se a andar pela campina, uma ao lado da outra, mas tão leves, tão brandas, tão ligeiras as duas, que nem pesavam sobre o relvedo orvalhado. Súbito ouviram vozes. A planície havia desaparecido e Fernandina estava agora diante de um grande poço, em torno do qual se aglomeravam, apertando-se, empurrando-se, disputando, dezenas, centenas, milhares de moças. Espremendo uma, afastando outra, a rapariga chegou à beira do abismo e viu. De dentro saía vagarosa uma corda, puxada por um sacerdote, na qual vinha amarrado, de 7 em 7 palmos, um homem, que as mulheres em cima recebiam debaixo de gritaria. Que é isso? Indagou tímida Fernandina a uma desconhecida que lhe ficara ao lado. Então você está aqui e não sabe? E como percebesse a sinceridade daquela pergunta? Isto aqui é o poço dos maridos, o lugar de onde eles vêm. Essas moças que aqui vê estão esperando cada uma aquele que lhe é destinado. E a senhora já encontrou o seu? Indagou Fernandina admirada. A outra baixou os olhos e confessou: Não, senhora. Estou aqui há 12 anos. Felizmente ainda não perdi a esperança. A rapariga ia rir da sua vizinha, quando seus olhos descobriram, do outro lado do poço, várias fisionomias amigas, debruçadas todas para o fundo insondável do abismo. Eram a Belita Simpson, a Alice Martins, a Dorinha Tavares, a Abigail Queiroz, a Ninita, a Mana da Graça, a Lúcia, a Vidinha, a Tude, a Graziela. E à medida que a corda subia, puxada incessantemente pelo sacerdote, desgarrava-se dela um homem jovem, ou velho, feio, ou bonito, a cujo pescoço pulava logo um vulto feminino, que nunca o tinha visto, mas que o esperava ansiosamente à beira do poço. E assim viu ela sair o doutor Mascarenhas, o Lopes Taveira, o comandante Maia Cunha, o doutor Casemiro Alves, o tenente Alberto Wellington, em cujos braços se atiraram logo a Belita, a Alice, a Tecla, a Totinha, a Maria da Graça, que lá se iam, felizes, pela campina com os seus maridos. De repente, Fernandina sentiu uma agitação íntima, um susto, uma inquietação deliciosa, uma espécie de pressentimento. Uma vontade de fugir, de esquivar-se, agitou-lhe os nervos, mas os pés a detiveram, autoritários, no mesmo lugar. Alguma coisa de grave, de inesperado, ia necessariamente acontecer. E estava ela nessa angústia, nessa tortura, encantada, quando a santa, sua madrinha, lhe apareceu de novo, anunciando-lhe: Minha filha, olha para o fundo do poço. Teu noivo,
O homem que te é destinado para marido está para chegar. É o 8º, depois deste que saiu agora. O ímpeto de Fernandina foi o de atirar-se à santa, abraçando-a, apertando-a, cobrindo-a de beijos gulosos, de furiosa gratidão. Era preciso, porém, olhar para o fundo do poço e receber com os olhos, de longe, o seu prometido. A ansiedade dominou-a, curvando-a sobre o abismo. Debruçada para dentro, contou os vultos que se divisavam agarrados à corda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Era aquele. De longe, na meia escuridão, não lhe podia divisar as feições nem avaliar a idade. O coração batia-lhe inquieto, sôfrego, descompassado. Um suor frio corria-lhe por todo o corpo, numa vertigem. As pernas tremiam-lhe, mal sustentando o peso do busto, amparado ao muro do poço. A manivela continuava, porém, a rodar, manejada pelo padre, e a corda a subir, trazendo gente. Agora faltavam apenas 4. Ele era o 5º. Apesar da penumbra, Fernandina via-lhe já as feições. Era jovem, sim, jovem e bonito. Na sua coqueteria instintiva, a moça levou as 2 mãos ao cabelo, afofando o penteado. Mas o movimento da manivela e a claridade exterior atingiu-o. Chicoteado pelo jato de luz, o rapaz ergueu o rosto e, encontrando em cima os olhos dela, encarou-a e sorriu. Fernandina quase desmaia de gozo, de prazer, de ventura. Toda ela era alvíceras de carne, alvíceras de nervos, alvíceras de coração. Agora ele era o 2º. Olhos nos olhos, embebidos um no outro, as suas mãos já se tocavam quase. Fernandina sorria e chorava. Mais uma volta da manivela e estaria ele nos seus braços. Esperava como se fosse um século a passagem desse grão de areia na ampulheta da eternidade, quando um grito reboou, alarmando a multidão. Fujam! Fujam! Avisou alguém. A massa humana recuou, espavorida, deixando Fernandina sozinha à beira do poço. A corda vai partir-se! Bradou a mesma voz com terror. Atordoada, a moça voltou-se e viu, um pouco acima da sua cabeça, no ponto que passava pelo carretel, o cabo desfiava-se, rápido, ameaçando romper-se. Soltando um grito, a rapariga estendeu as mãos, aflita, louca, desesperada, para o fundo do poço. Era, porém, tarde. Rodopiando com o peso, o cabo se havia distorcido de repente, estalando num ruído seco, atirando com um estrondo surdo a sua carga humana no fundo do abismo. Um grito de raiva, de angústia, de dor alucinante alarmou àquela hora da noite a família sobreira. Pessoas da casa acorreram em trajes de dormir. Curvada para fora do leito, os braços estendidos para o chão, o rosto lavado de lágrimas, Fernandina chorava nervosamente, aflitamente, agoniadamente, no seu primeiro ataque de histeria. São Paulo, 2017, www.poeteiro.com